Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, meus prezados irmãos aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, matriz da paróquia. Recebemos também esses jovens que estão se preparando para receber o Santo Crisma. E toda a comunidade que vem participando sempre, todo domingo de manhã, para se abastecer e se alimentar tanto de Jesus Cristo, se alimentar de Jesus, a palavra, e se alimentar de Jesus, que depois se torna o pão da vida na Santa Eucaristia, que esses jovens vão hoje receber pela primeira vez. A Igreja vem colocando leituras no domingo para nos orientar e nos abastecer, lembrando aqui o conteúdo que nós temos da segunda carta de São Paulo a Timóteo, algumas orientações importantes sobre o valor da palavra. Quando ele vai dizer, primeiro, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade, aprendestes principalmente dos pais, da família. Aqui que a gente precisa prestar atenção, todos nós lembramos, quando a gente era criança, os conselhos, orientações que os nossos pais nos deram. Depois, quando crescemos, por nossa própria conta, fomos fazendo tantas outras coisas, mas mais tarde, quando começa a cair a ficha, a gente começa a perceber, aquele tempo era um tempo bom. A mãe nos orientava, nos instruía, às vezes colocava a gente um pouco de castigo para a gente aprender e não repetir coisas erradas. Isso que Paulo está dizendo a Timóteo: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. É do colo da mãe, é da família, que sempre orienta os seus filhos para o bem, sempre. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras, os ensinamentos
da palavra que eles tinham na época como orientação. Eles têm o poder, a Sagrada Escritura tem o poder. Hoje, a Sagrada Escritura concentra tudo numa pessoa só, que é Jesus Cristo, que ele vai mencionar também. A Sagrada Escritura, podemos dizer, aquilo que aprendemos de Jesus Cristo, portanto, dos evangelhos, dos ensinamentos. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Qual é o poder que a Sagrada Escritura, que Jesus Cristo hoje tem na nossa vida? Elas têm o poder de te comunicar primeiro a sabedoria, ensinar aquilo que devemos fazer bem. Depois, a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Por isso que parece que para ele as Sagradas Escrituras já é o próprio Jesus Cristo, que é a boa nova, o evangelho que ele leva às nações. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, útil para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, que é o tema do nosso evangelho, da viúva. Educar para viver a justiça, que a justiça seja feita, a gente fala, a fim de que o ser humano, o homem de Deus, seja perfeito e qualificado para toda boa obra, para fazer o bem a todos. E esses que são os que pertencem a Deus, esses que são santos, independente da religião, da raça, da cor, são todos aqueles que constroem a vida, que fazem o bem, que vivem em comunhão, que se interessam um pelo outro. Aquilo que Jesus Cristo vai dizer, construir o reino de Deus, onde podemos todos viver em paz uns com os outros. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude de sua manifestação gloriosa do seu reino, o reino de Deus, eu te peço com insistência. Veja bem, proclama a palavra. Insiste, oportuna ou importunamente, sempre, portanto. Mesmo quando tentam calar a sua boca, a verdade tem que ser dita. Mesmo na perseguição, a verdade tem que ser comunicada. Quer fazer outra coisa errada, faz, mas essa aí é a verdade. Insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. É o ensinamento que Paulo está dando a esse, era pastor, Timóteo, ele, confiado na mão dele, tinha uma comunidade, portanto ele está mostrando a sua responsabilidade para com a comunidade, não pode ficar quieto, calado, vendo coisa errada tem que falar, e além de falar coisas que constroem a vida das pessoas, que é a tarefa de todos quando nós seguimos Jesus Cristo. E aqui tem uma frase que nós já falamos, para educar na justiça. Educar na justiça. Parece que essa nossa viúva aqui, que Jesus Cristo conta como parábola, ela já tinha sido educada pela viúva, pelos seus parentes, pela sua família, pela sua tradição. E tem dentro dela lutar por aquilo que é justo. E quando tem coisa errada, não fica calada. Não aceita simplesmente, essa é a vontade de Deus. Não, vai atrás, luta. Então, a história nossa, veja bem como que ela é simples. A primeira parte aqui pode nos enganar, como tem enganado, está enganando muita gente até hoje. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes duas coisas, não uma. A necessidade de rezar sempre, isso que existe em todo lugar, e nós usamos isso para dizer, precisa rezar, rezar e rezar sempre. Hoje tem gente que faz tudo para rezar, rezar sempre, até acorda cedo para rezar, pensando que está fazendo a vontade de Deus, só isso. Mas aqui diz a segunda coisa, precisa perseverar, mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Do que nunca desistir? Ele não diz aqui. Desistir de lutar pela justiça, como a parábola de Jesus vai mostrar. E o que essa viúva ela vai fazer? Ela foi injustiçada.
Ela foi injustiçada. No Evangelho vai dizer, Evangelho de Mateus, é outro evangelista, esse aqui é de Lucas, ele vai dizer quem é que explorava muito as viúvas. Diz, cuidado com os doutores da lei, os fariseus que aparecem com roupas bonitas, rezadores, acham que são os tais, precisam ser imitados por todos, mas por debaixo dos panos exploram e roubam as viúvas. Essas palavras, exato. Exploram e roubam as viúvas. E esse deve ser um caso dessa viúva, que se sentiu injustiçada. A viúva era considerada, ela não sabia ler, não sabia escrever, a garantia dela era o marido que estudava, todos os homens estudavam a lei na sinagoga deles, na preparação, as mulheres, crianças, não. Então as mulheres, infelizmente, quando ficam viúvas, porque o marido morre, ou nas guerras, que morrem muitos homens nas guerras e muitas viúvas, a viúva fica totalmente desprotegida, facilmente ser enganada por falta de que não tem conhecimento, não tem a sabedoria de saber as coisas, como funcionam. E por não saber ler, facilmente diante de um escrivão que vai passar a escritura do seu terreno para você, em vez de escrever o seu nome, escrever o nome de outra pessoa. E aí a viúva, ela dá o dedo, assina, pensando que está assinando a escritura para si, enquanto o doutor da lei enganou ela, roubou ela. Casos acontecem muito isso. Exemplo disso da exploração nós temos recentemente aqui no Brasil, vocês sabem, estão acompanhando o que acontece. Se não estão acompanhando, precisam acompanhar. Quantos pensionistas e aposentados foram roubados mensalmente do seu salário? Ainda bem que foi descoberto. E tem gente que está lutando agora para tentar consertar e corrigir isso. Graças a Deus tem gente ainda como essa viúva que luta pelos seus direitos. Então a parábola diz assim: numa cidade havia um juiz que não temia Deus. Vocês sabem que o juiz normalmente tem todo o poder na cidade, mais que o prefeito. Ele pode te mandar prender. Às vezes tem razão, às vezes não tem razão. Mas se você recebe alguém batendo na porta, está preso. Você tem que ir. Porque vem acompanhado com a polícia para te levar. Então o juiz prepotente pensa que sabe de tudo e que pode de tudo. De fato, esse aqui era Deus. Não teme a Deus, nem respeita homem algum, nenhuma pessoa. Só que a viúva, na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: olha, faze-me justiça, que é a mesma palavra que Paulo usa a Timóteo. Educar, ela foi educada na justiça. Na família, o que é justo. Percebeu que foi enganada, que foi ludibriada, iludida, e que vai levar prejuízo para ela e para os filhos. Ela tem que correr atrás. Essa é a persistência. O que ela vai fazer? Então diz assim: durante muito tempo, então, na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra meu adversário. Ela não diz quem é o adversário, mas alguém que deve ter explorado ela, roubou ela a sua terra ou também a sua casa. Durante muito tempo, então ela olha, muito tempo, a mulher viúva, ela vai lá atrás, pedindo justiça. O juiz se recusou. Mas por fim, o juiz pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, faço o que eu quero. Na realidade, o que ele fazia? Ele fazia tudo por interesse. A viúva tinha condição de pagar? Não tinha. Não tinha condição de pagar. Então os juízes vão atender a quem? A quem pode pagar. Isso sempre foi assim na história. Eu não vou ganhar nada dela, então não vou atender, não vou gastar tempo, não vou gastar papel. Ela não tem como pagar. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Está aborrecendo, porque todo dia ela vai lá, na porta, onde ele trabalha. De manhã cedo, antes dele chegar, que ela já sabe o horário que vai entrar, ela está lá sentada. E ao chegar, ela já levanta, já aborda ele, todo dia. E quando vai embora, à tarde, ela está lá.
persistente, perseverante. Ela não, larga para lá. Não. Larga para lá, deixar a injustiça tomar conta. Não. Tem que lutar por aquilo que é nosso direito. Foi enganada, foi roubada, tem que lutar. Então, por fim, esse juiz pensou, então, olha, o interesse de ajudá-la não é nem da mulher. É para não sujar o seu nome. Está aborrecendo agora. E aí ele disse, eu não temo a Deus, e nem respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. Ele não faz justiça por interesse da justiça, para as coisas sejam bem feitas. E é juiz que devia fazer as coisas certas. Faz as coisas por interesse dele, para não me incomodar mais, para me livrar dela. E aí nós temos então a vitória daquela que luta. Então a primeira parte da leitura aqui, muito importante, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, e mais uma coisa, e nunca desistir de lutar por aquilo que é certo, de realizar as coisas certas e boas, e quando estão erradas tem que entrar, tem que intervir, tem que correr atrás. Isso que fazem muitos mães, muitos pais. Quando a criança na escola é injustiçada, é largada, às vezes não encontra espaço. Vamos lá, luta, 1 dia, 2 dias. Não, meu filho tem que estar na escola. Como que não tem lugar? Tem que ter lugar. E corre aqui, corre lá. Essa é a viúva. Que luta, essa é a fé. Essa é a fé. São Paulo fala da fé na carta aos Romanos, que nós estamos estudando à tarde, e ele fala, a fé não é simplesmente você acreditar em Deus. Se acredita em Deus, você faz a sua vontade, como diz a carta a Timóteo, faz a sua vontade. É luta pela justiça, para as coisas acontecer certo, sem ninguém ficar prejudicado. É luta. E ele chama isso obediência da fé. Quer dizer, você faz na sua prática aquilo que você acredita. Você seja coerente. É exatamente esse exemplo da viúva. Ela acredita na justiça, porque acredita em Deus, aprendeu desde criança, na família, agora está sendo injustiçada, vai atrás. Todo dia. Reza muito para pedir força a Deus para não desanimar. Isso é muito importante, para não desanimar. Mas ela vai conseguir. Vai conseguir por quê? São Paulo, ele explica na carta aos Romanos, capítulo 5, ele explica um processo, como acontecem as coisas. Da esperança, nós estamos celebrando o ano da esperança, o ano jubilar. A esperança não engana. Qual é a esperança que não engana? De ficar esperando, sentado, rezando, louvando e cantando, e esperando que Deus faça as coisas certas. Deus sempre quer fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, São Paulo usa essa argumentação. Veja bem, eu vou ler para vocês, capítulo 5, versículo 3. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações. Tribulação são as dificuldades da vida. São as perseguições da vida. São as contrariedades da vida que todos nós encontramos. Como que nós vamos vencer as contrariedades, as dificuldades? Vez outra, toda hora surgem problemas na vida. Como que eu vou fazer para vencer? Deixa para lá, alguém vai ficar prejudicado. Provavelmente o mais pobre, o mais fraco. Mas São Paulo fala assim, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação, os problemas, no caso nosso da viúva, a tribulação produz a perseverança. Olha a perseverança dessa mulher todo dia no pé na porta desse juiz, incomodando ele. Então, quem sofre tribulação, corre atrás e precisa perseverar. Depois, a perseverança produz a fidelidade comprovada. Você tem que ser fiel. Não pode abandonar. Se você largou, abandonou, perdeu tudo. Então, perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. Então, ser fiel. E a fidelidade comprovada produz a esperança.
o que aconteceu com essa mulher. Ela queria vencer a injustiça, correu atrás, perseverante, persistente, manteve fidelidade. Eu tenho que receber meu direito. Perseverou até conseguir. E a esperança não engana. E realizou-se a esperança dela de vencer. Essa daqui é baseada também sobre outro trecho que nós já lemos aqui na missa, que o evangelista Lucas, ele já contou no capítulo 11, quando ele fala aquela história da pessoa que recebeu uma visita e desprevenido, ele não tem pão em casa, não tem nada, e foi ao seu amigo bater na porta, meia-noite. E o cara diz, não me incomoda, minha família já está todo dormindo. Mas o outro bate, até o cara levantou, para não ficar incomodado, diz, pega aqui, vai em paz. E deu, alcançou. É a mesma coisa aqui da viúva. Aí Jesus, ele termina com uma frase muito importante. Portanto, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Olha a insistência, a perseverança, a persistência. Sempre naquilo que é justo, naquilo que é direito. De fato, e aí vai repetir a mesma coisa. De fato, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. Mas tem que procurar. Ficar esperando, rezando, que Deus nos dá a paz, se não faz nada pela paz, os filhos estão brigando e você não diz uma palavra, você não orienta, não, eu vou pedir a Deus, Deus resolve tudo, não. Procura, quem procura, encontra. E quem bate, a porta lhe será aberta. É o exemplo desta viúva. Rezou muito, pediu força a Deus, para ter coragem, para não desanimar, e ela fez isso na sua prática. E a esperança se realizou. A esperança não engana. É essa esperança que não engana. Daqueles que lutam. Olha, todos nós, todos vocês que vieram aqui, os mais antigos que eu conheço muito, vieram aqui de outros lugares, com muito custo conseguiram comprar um terreno, conseguiram construir um barraco lá no fundo, depois construir uma casa na frente, educaram os seus filhos. Olha a luta da perseverança. Quem desanimou não conseguiu. Quem foi persistente, sacrificou-se, trabalhou, acordou cedo, ficou doente, procurou saúde e conseguiu. Essa é a viúva nossa. Diante da injustiça não podemos ficar calados. Essa daqui também, na nossa primeira leitura, e termino com ela coloca aqui esse apoio da oração de Moisés, rezando pelo seu povo que está lutando contra o seu inimigo para vencer. E mostra realmente o apoio. Isso acontece na nossa vida. Quando eu estava doente no hospital, todo mundo falava, nós estamos rezando por você, nós estamos rezando por você, anima-se, persevera, não desanima. Você sente aquela força de toda a comunidade te dando força pela sua oração, sabendo que Ele quer bem, que Ele quer saúde. É isso que Moisés faz aqui. Enquanto o seu povo está lutando, Ele está mostrando, não persevera, não desanima. O que a mãe fala para a criança? Para o jovem, não, filho, você vai largar? Você já estudou 2 anos na faculdade e agora vai largar? Ah, mas tem dificuldades. Aí está ficando perigoso à noite para voltar para casa. Mas o pai diz, não, eu vou lá te esperar no ponto de ônibus. Todo dia eu vou te esperar. Persevera. Aí o pai contente e a mãe contente, e no final recebeu o canudo depois de 4 ou 5 anos de estudo. Perseverou. No meio do caminho parece que desanimou, não quer mais, mas teve alguém que deu força. Não, vamos embora. Coragem, um para com o outro, e venceu. É a nossa viúva, que na luta da justiça não cruza os braços. E o Evangelho termina dizendo com um grande questionamento que é muito importante. Será
Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que quando vier ele vai encontrar gente que se preocupa com o bem da comunidade e dos outros, que luta pela vida? Ou vai encontrar todo mundo Deus por si, cada um por si, Deus por todos? Ninguém se interessa um no outro, as injustiças acontecendo, ninguém faz nada, ninguém levanta a voz, ninguém grita, ninguém luta. Será que nós continuamos tendo a verdadeira fé? E diante dos males e dos problemas a gente enfrenta, persevera e mantém-se fiel para dizer graças, vitória. Quanto custou essa vitória? Olha aí, olha para a sua vida, cada um de nós. O que custou para chegar até aqui? E o que você conseguiu até agora? O que te custou? Exatamente essa foi a sua fé, a nossa fé. A nossa fé em vivermos na justiça, naquilo que é a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.